De fato, o meu histórico, assim, ele é, no mínimo, curioso, né? Para eu ter chegado, assim, como um diretor-presidente de um estabelecimento prisional, que é a PAC. Eu trabalhei em banco por quase 25 anos na minha vida e durante esse período eu fui assaltado 6 vezes. Sofri 6 assaltos a banco. E todos eles foram muito traumáticos, sabe, Vitor? É revólver na cabeça, é metralhadora, é sair, é entrar dentro de uma agência dando tiro, você ter que se jogar no chão para se proteger e tal. E eu fiquei assim numa situação bastante complicada, que eu pedia para sair do banco, né, que eu não queria mais trabalhar no banco, mas o diretor na época não aceitava a minha saída. Até que surgiu um concurso na divisão de auditoria e inspetoria no banco interno, né? Eu passei nesse concurso, fui para São Paulo, fiquei estudando 2 anos, né, para formar na função de auditor, em inspetoria. E a partir daí eu comecei a exercer esse cargo, depois fui a gerente geral, depois fui a diretor, né? Em 2009, numa missa na Paróquia Nossa Senhora da Rainha, o padre Alexandre chamou para formar a pastoral carcerária. E eu tinha trauma de bandido, eu jamais viria querer participar de um movimento desse, né? A minha esposa deu uma cutucada lá e vai participar. Não, não vou, não vou. Quando eu me vi, eu estava lá participando, só para encurtar um pouco, né? E nós formamos a pastoral carcerária, começamos a trabalhar, visitar presídio e tal. Fiz o curso de voluntário na PAC em maio de 2009 e comecei a atuar. Eu vinha por minha conta na PAC uma vez por semana e quando eu chegava na PAC, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não quero estar aqui, eu estou no presídio. Eu fui diretor de banco, eu fui auditor de banco, o que eu estou fazendo aqui nessa instituição? Enfim, eu negava muito isso, o meu trabalho. Até que um dia, eu conversando com o Recuperando, e eu via na expressão dele o arrependimento pelo crime que ele havia cometido no passado. Não é comum o Recuperando falar dos crimes dele, né? Mas esse resolveu falar e se abriu. E eu falei algumas coisas para ele ali que eu não tive assim uma noção exata do que eu falei. Nós fizemos uma oração e tal, e eu falei algumas coisas e fui embora para casa. Na semana seguinte, quando eu voltei, tinham 8 recuperandos querendo falar comigo, né? E o presidente do CSS, que é um recuperando também, dentro de cada regime, pessoal, Ricardo, esse recuperando querem falar com o senhor. Eu pensei que eu tinha feito alguma besteira na PAC, né? Mas na realidade eles queriam era desabafar, queriam um aconselhamento, falar dos crimes, das mazelas, e eu comecei a entender um pouco mais qual que era a minha função ali na instituição, né? Sim. Aí, a partir dali, eu comecei a me especializar um pouco, comecei a estudar um pouco sobre segurança pública, sobre a lei antidroga, fiz alguns cursos na área, cheguei a graduar em segurança pública, estudei gestão de estabelecimentos prisionais na PUC. Enfim, eu fui entendendo um pouco mais sobre o assunto e eu vi que eu tinha uma missão ali, né? Quando me chamaram para ser presidente, eu tinha uma cirurgia para fazer de retirada de um câncer. Foi em 2016 isso. E foi a doutora Mirna, na época, a juíza aqui da comarca, Sim. e ela falou, Ricardo, você vai ser presidente. Eu falei, não, eu não vou ser presidente da PAC, não, eu sou voluntário. Não, mas você vai ser presidente lá, porque você é voluntário. Doutora, eu não quero, não quero, não quero. Assim, doutora, sabe de uma coisa? Bota meu nome aí, não sei nem se volto vivo dessa cirurgia que eu vou fazer, coloca meu nome aí. Aí no dia 9 de dezembro de 2016 eu fiz essa cirurgia no Biocor e no primeiro dia útil de janeiro de 2017 eu estava assumindo a PAC como presidente, né? E eu costumo falar assim que eu aprendi muito na PAC. Eu me tornei um ser humano melhor, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E ao mesmo tempo que eu atuei na PAC, eu entrei também na pastoral social e dava aula de informática no Morro do Papagaio. Tinha um projeto lá que eu ajudei a implantar e a iniciar o projeto. E eu tinha alunos lá de 8 a 80 anos de idade, lá na comunidade. Subi o morro, era lá em cima, na rua principal, onde é o centro catequético hoje da paróquia lá na Senhora do Morro. E ali eu percebi que alguns alunos já tinham indícios assim de pequenos furtos na comunidade. Eu recebi reclamação de mães que iam lá, Ricardo, faz alguma coisa pelos meus filhos, porque
eles estão indo servir ao tráfico, né? Ele me pediu direito para comprar um tênis, eu não dei dinheiro, ele falou que ia vender droga, e na semana seguinte ele estava com o tênis que ele queria. Meu Deus. Então eu comecei a trabalhar essas crianças lá, sem ter o conhecimento específico na área de educação, mas eu fui tocado por isso, né? E comecei a perguntar para essas crianças e adolescentes se eles iam passar de ano. E todos eles falando que iam ficar reprovados. Eu pensei, não, então vocês não vão mais usar computador, vocês vão estudar, ou vocês vão trazer o para-casa de vocês, e traz o responsável aqui que eu vou conversar com eles. E comecei fazendo para-casa com eles. E a receptividade deles foi tão grande que eles começaram a fazer propaganda na comunidade, e a cada semana, né, que era todo sábado isso, a cada semana eu recebia 1 ou 2 alunos. Até eu chegar para o padre, não dou conta mais, tem que mandar mais voluntários. E aí nasceu o projeto de reforço escolar, né, que existe até hoje lá no Morro do Papagaio. Qual que é a ideia? Crianças que estão com dificuldade na escola ter um atendimento especializado com isso, né? Ter uma atenção maior, né, com relação ao aprendizado, o lado psicológico, enfim. E aí nós fomos ganhando confiança deles, né? E o projeto foi crescendo. Quando chegou num determinado momento, no primeiro ano do projeto, quando teve o recesso escolar, nós imaginamos assim, talvez não tenha ninguém lá, né? Nós não mandamos informação, nós vamos voltar ao projeto, tal data e tal. Era quando voltasse as escolas, né? Nós iríamos voltar também com o projeto. E quando nós chegamos lá no centro de Santa Paula, que é um espaço que tem lá no morro também, estava todo mundo lá esperando. Um caderninho debaixo do braço, todo mundo arrumadinho, bacaninha. Então você vê que a educação, ela consegue transformar as pessoas, né? Você consegue dar um outro caminho para a criança, e não aquele do crime. Você consegue fazer com que ela perceba isso. E assim, eu percebo assim, aí voltando aqui para a nossa realidade hoje, quando a gente compara que o IDEP de Nova Lima está bom porque está maior do que o Brasil não é referência em termos de educação, né? Nova Lima hoje está com 6,3 de IDEP, né? E hoje a gente tem o município de Lavras, se não me engano, está com 8,4 a nota deles, que é a maior nota, né, no estado de Minas. Então a gente não pode, a população de Nova Lima que tem filhos na escola pública não pode se contentar com esse tipo de nota e com esse tipo de comentário, né? Eu acho muito baixo, e Nova Lima, pelo que arrecada, ela para ter um ensino assim de primeira, ela para ser a primeira escola no Brasil em termos de ensino. Não é justificável, não se justifica. E eu sei que o professor faz a parte dele. Eu sei que os professores são guerreiros, que eu conheço, eu converso com os professores, são guerreiros, mas não tem a estrutura necessária para que a gente possa chegar lá, né? E eu sei também que se gasta hoje, com cada aluno, em torno de R$25 mil. De 25 mil e pode chegar até a 30 mil reais. Tem escola particular que não é isso tudo. E oferece um ensino com a qualidade extremamente superior. Então, eu peço à população de Nova Lima que faça uma reflexão sobre os filhos que estão na escola, o que eles estão aprendendo, né? Tantas escolas particulares aqui em Nova Lima, né? E eu penso que Nova Lima tem tudo para se tornar uma potência, em todos os sentidos, né? Como você falou, Vitor, eu não sou daqui, mas Nova Lima fez uma transformação na minha vida através da PAC. Eu não tenho dúvida disso. Por isso, esse meu compromisso de poder fazer sempre mais, né, por Nova Lima, pela população de Nova Lima. E eu vejo assim, coisas que acontecem que não estou falando que de uma maneira generalizada, né, mas precisa de mais fiscalização com relação aos projetos que chegam, né? De que forma esse dinheiro está sendo gasto. E dos motivos, né, um dos motivos que me levou também a me candidatar, né, eu sempre gostei de política, mas nunca pensei um dia na minha vida em me candidatar a um cargo político.
Foi exatamente primeiro foi o convite do Vitor, que eu fiquei pensando muito a respeito, e conversei com pessoas, com amigos, né, sobre o que eles achavam de eu entrar para a política, né? E a resposta sempre foi essa: Ricardo, a política precisa de pessoas boas. E hoje o que a gente percebe, e eu estava negando isso, mas que a gente percebe é que as pessoas boas não querem saber de política, o que é uma pena, né? Então, fica aqui o meu apelo de antemão para as pessoas boas, pessoas de bairro, né, que têm esses ideais, né, a questão da ética, que querem o melhor para Nova Lima, para os seus filhos, não tenham medo de se candidatar a um cargo público, não tenham medo de dar um passo nesse sentido, sabe, Vitor? Como é importante o que você fez comigo, né, não, cara, foi 2 vezes que você me chamou, né? Como está sendo importante para mim. Eu não estou falando aqui que eu vou ganhar, não, mas eu vou batalhar para isso, porque eu sei o quanto eu posso ser útil para Nova Lima, com todo esse meu histórico, né? Então é isso que... Ricardo, eu interromper um pouquinho na sua fala. Primeiro é o seguinte, sabe? Quando você fala que você não nasceu em Nova Lima, mas eu posso garantir que o que você já fez para as famílias, somente 80%, acredito eu, 90%, as famílias de Nova Lima ou da nossa região, após Riacima, é muito mais que a maioria daqueles que já ocuparam o cargo público da nossa cidade. Aí que é o problema. Você falou uma coisa no final aí da omissão. A omissão das pessoas de bem é que o Brasil está desse jeito aí. Um país rico, um país que tem tudo, que tem uma população ótima, maravilhosa. Verdade. Mas que faltou o quê? Faltou seriedade dos nossos governantes. E não preocupava com a nossa população, principalmente a mais sofrida e a mais carente. Você acabou de falar tudo aí a respeito do seu trabalho com essas crianças do Morro do Papagaio, não é isso? Sim. Papagaio. E o dinheiro que era arrecadado dos munícipes, do cidadão brasileiro, é desviado. Mas não é desviado, não foi agora só nesses últimos anos, não foi só no governo PT, não, que o governo PT foi muito mais, né? Mas há muitos e muitos anos que esses desvios acontecem. E que nós temos ainda hoje no Brasil, isso não é eu que estou falando, não. As nossas autoridades, se você pegar, 50% ou mais são pessoas que jamais poderiam estar participando de qualquer atividade política, que não serve de exemplo para nada, a não ser para aquilo que não é o correto. Entendeu? Uhum. Vitor, só para acrescentar aqui, eu mediante isso tudo que eu vivi, né, com as crianças e que eu vivo hoje também na PAC, eu estou afastado para concorrer à eleição, eu desenvolvi um projeto junto com a Fundação Dom Cabral e o Instituto Movimento pela Felicidade, exatamente nessa área, com relação às crianças, né? Ele tem toda uma metodologia. E eu falo para você assim que a educação ela transforma, eu vejo na PAC. Lá, o recuperando, o preço lá é chamado de recuperando, ele não tem a opção de não querer estudar, ele tem que estudar. E quantas pessoas chegam lá que nem letradas são, né? E ela aprende a ler e escrever na PAC, na instituição. Então a PAC, ela não defende bandidos. Não é essa a filosofia da PAC. Ela traz o homem, mata o criminoso, né? E salva o homem que está dentro, né? E a partir daí começa a fazer todo um trabalho, né, baseado nos 12 elementos da instituição, onde a educação ela é muito presente. Hoje nós temos lá uma quantidade, se não me engano, em torno de 25 recuperando fazendo curso superior de graduação, né? Olha. Então, Vitor, é algo também que nós fomos buscar isso junto com um parceiro, com uma faculdade de Belo Horizonte, excelente faculdade, diga-se de passagem, né? Que proporcionou aos recuperandos um curso de extrema qualidade, curso online, por R$ 75,00 a mensalidade, né? Então, por que não buscar uma instituição dessa também
e oferecer para os alunos da escola pública de Nova Lima, aquele que não tem condições de pagar, ou todos eles que estão na fase de conclusão do ensino médio, oferecer um curso a esse preço também, a esse valor também, para que ele possa dar continuidade. Muita gente deixa de estudar porque não consegue uma vaga na instituição pública, né, da universidade pública. Não por quê? consegue pagar. Porque não teve uma boa base. Eu ia Né? falar sobre isso. Não teve uma boa base. Agora, quem é que vai? É quem menos precisa. Eu não estou falando aqui que não tem que ir, não. Tem que ir, sim. Né? Mas que seja igualitário a questão do ensino, né? Tanto o fundamental quanto o médio. Que todo mundo tenha a mesma qualidade. E com esse valor que se gasta hoje, é possível se fazer isso, poxa. Ô, Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta dentro disso. Por quê? Você lida com, né, dentro da PAC, com um ser humano lá na ponta, depois que já passou por uma trajetória, às vezes que estragou a própria vida de outras pessoas, né? E aí vocês, a PAC tenta fazer o caminho inverso, voltar. No papel de vereador em Nova Lima, como que se pode fazer para que não precise chegar lá na ponta? A gente não quer as pessoas sendo presas, não estou falando aqui sobre impunidade, não. A questão não é a impunidade, a questão é baixar a criminalidade. É possível a gente fazer isso em Nova Lima? Sim, Letícia, é possível. E tudo que a minha formação não foi essa, mas eu vejo, eu acredito no ser humano, né? Quando chega a pessoa quando está na prisão, quando está presa, ele é a escória da humanidade. Eu não vou fugir a esse trabalho que eu faço lá, que eu faço isso com muito orgulho. Sim. Né? Talvez até por estar defendendo aqui essa causa, eu possa até, algumas pessoas podem até virar a cara, porque tem gente que pensa hoje, conforme eu pensava antes, bandido bom é bandido morto. Eu não penso assim, né? Então, eu sou muito claro com relação a isso. Se a PAC consegue recuperar, através da educação também, pessoas que cometeram crimes horríveis, fizeram muito mal para a sociedade, né? E a educação é um desses elementos, né? A pessoa, quando descobre, você precisa de ver a alegria de ver uma pessoa, quando chega na PAC e começa a fazer uma faculdade, começa a estudar, ela começa a se transformar a partir dali. Sim. Né? Então, eu acredito muito, porque senão, Letícia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sempre começar a aumentar o efetivo de polícia militar, aumentar o efetivo de guarda municipal, nós vamos sempre aumentando. Nós vamos construir um outro presídio. Eu não estou falando que não tem que construir, que não tem que aumentar o efetivo, eu não estou falando nada disso. Mas vamos trabalhar no longo prazo, no médio e no longo prazo, vamos oferecer, Nova Lima é um exemplo disso. Olha o dinheiro que se gasta na educação. Vamos oferecer um ensino que tem a melhor qualidade no Brasil. Pô. Isso é possível. Por que a gente não faz? Né? Então, a minha briga é nesse sentido. Eu sei que a gente pode fazer. Outra coisa, Letícia, o trabalho na PAC, ele continua depois que o Recuperando sai da PAC. Uhum. Aí que vem também um sentido que eu peço aos empresários, né? De contratar a mão de obra dos recuperandos, porque eles são altamente qualificados, sabe? Então, eu não vou deixar de defender essa causa, não vou deixar de defender esse trabalho que é feito na PAC, por mais que algumas pessoas não gostem disso, mas eu não vou fugir a isso que me trouxe até aqui, né? Para você ter uma ideia, em 2023 eu ganhei um prêmio da Polícia Militar daqui do comando aqui de Nova Lima, né, como amigo, o amigo do ano de 2023, porque eles nos pediram mão de obra da PAC para reformar os quartéis, as instalações dele no modo geral, na parte de hidráulica, de elétrica, né, alvenaria. E com autorização da juíza, nós fornecemos, nós recuperamos, e você precisa de ver o trabalho que eles fizeram lá. Sabe, Vitor? É altamente profissional e assim, sem nenhuma intercorrência. Aí sabe o que me vem à cabeça, Vitor? Existe na Lei de Execução Penal, no artigo 36,
ele fala que o preso do regime fechado, ele pode prestar serviço para instituições públicas, né? Então, quando a gente vê um contrato aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais, por que a gente não usa a mão de obra do sistema prisional para fazer esse serviço de alvenaria, vai remunerar o recuperando, vai trazer para ele o processo de recuperação dele, vai ajudar no processo de recuperação dele, né? Vai economizar para os cofres públicos, né? Gente, não adianta se a gente não fizer nada para quem estiver preso, se a gente deixar lá, abandonado lá, a própria sorte lá, uma hora ele vai voltar à sociedade, uma hora ele vai voltar a cometer crime. É isso que nós queremos. Ô, Ricardo, a deixa eu fazer uma pergunta para você que você respondeu e eu vou acrescentar, né? O que fazer para você inverter que o condenado chegue a cometer crime mesmo, né? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é você ter uma escola e que não só fique nessa parte de pedagógica, mas também que você promova ali o aluno gostar de estudar. Isso mesmo, Vitor, isso mesmo. Tá certo? Gostar de estudar. Isso é igual, eu chamo muita atenção, não sei se é a sua história no passado, na sua adolescência, a minha foi assim, de quase todos que estiveram aqui foi a mesma coisa. Você não aprende a trabalhar, não é com 20 anos, 21 anos, não. Ele aprende a trabalhar, você passa a gostar de serviço a partir do momento que você tenha 15, 16, 17 anos. Quando chega a 21, 22, como você falou, você tem facilidade, minha mãe me dá um dinheiro no final de semana, R$100, eu estou satisfeito com isso, aí cai nesse abismo aí que é justamente a droga, não é isso? Uhum. Então a primeira coisa é justamente você ter essa escola como eu fazia, como nós fizemos. Eu achei muito engraçado quando anuncia 11 creches Nova Lima. Pô, peraí. Nós deixamos, incluindo o atual prefeito, ele estava do meu lado, ele sabe perfeitamente que era verdade. A ex-secretária minha, que é vereadora, também não falou nada, não retrucou nada, mas sabe que é verdade. Não tinha nenhum aluno, nenhuma criança fora de creche. Como é que em 4 anos eles iam construir 11 creches em Nova Lima? Não chama-se... Isso aí é querer enganar a população. Ou é creche de 10 alunos, de 15 alunos, que isso é um absurdo, o custo é muito elevado. Outro contrário, para mim é uma série de mentiras nisso aí. Véio. Por exemplo, eu tomei conhecimento que uma creche das cabeceiras, eles anunciaram, contrataram o pessoal para trabalhar, começar desde janeiro, fevereiro desse ano agora, ela foi inaugurada agora, as pessoas ficaram à toa. Essa é a gestão que tem em Nova Lima, tá certo? Então você falou aí, realmente, e você não lembra, porque você não estava, acho que você não estava ligado às coisas de Nova Lima, mas há 20 anos atrás, né? Esse é um problema da nossa sociedade, né? O que nós apanhamos, o que eu apanhei para trazer a PAC para Nova Lima, eu e Juarez, que é o ex-juiz, tá certo? É brincadeira. A sociedade nossa é engraçada. Ela não admite que um filho dela pode cometer um crime e vai ser julgado, às vezes, num lugar que não tem uma mínima chance de recuperação. Exato. Isso é igual ao cemitério. Quando você fala para construir um cemitério, como eu no meu primeiro mandato, sem dinheiro nenhum, o meu dinheiro era desse tamanhozinho, o cemitério Parque lá na Bela Fama, você tem que ver o que fizeram. Agora, é engraçado que o meu substituto, Sebastião Fabiano, colocou um cemitério num lugar que ali no fundo das só de luz, e não teve reação nenhuma, e posteriormente, tem umas 8 ou 10 casas, ou menos ou mais um pouco, que é casas boas, não é barracão não, casas boas, tem até uma venda lá, tá vendo? É do lado do cemitério. Então são aquelas coisas, mas a nossa sociedade, o ser humano, não tem assim, tem hora que tem que fazer um estudo, porque é impressionante. Ele esquece que ele pode ter um filho ou ter um neto, que possa cometer um deslize, e se não tiver um tratamento adequado, a situação dele piora muitas vezes. Não é isso? Exatamente. Agrava muito mais. Então são coisas assim que a gente fica muito triste e assim muito indignado com essas coisas. Mas o importante de tudo isso, Ricardo, e vou insistir numa coisa.
De todos os candidatos que nós tivemos aqui, eu tenho certeza absoluta que pode ter currículos mais ou menos parecidos com os de vocês. Mas melhor não existe. E eu tenho certeza que as outras pessoas que estão se candidatando, principalmente no seu caso, o Márcio, de outros que estiveram aqui hoje, Luiz, não chega nem nos pés. Com provas. A pessoa que está afim de boca, não, né? Eu quero é boca. E hoje a política olhar é para vou arrumar um lugar para me encaixar lá dentro, para me ter uma boca. Tá certo? Isso não é Nova Lima, não. Isso é no Brasil todo é desse jeito. Sim. E aí vem aqui que eu já falei um pouco antes aqui, que como eu vou passar, você vai ter um corte, a sua fala vai ser só com você, não vai ser o programa todo, tá certo? Que eu vou falar, a nossa justiça comete, ou não, nem a nossa justiça, o nosso Congresso, nossos deputados, eu tentei falar isso quando eu estava como deputado, mas não consegui apoio, que todas as denúncias contra qualquer pessoa que ocupa cargo público, o nosso judiciário teria que priorizar, ao terminar essa investigação, e a condenação ou absolvição. Se fizesse isso, é muito mais importante você condenar um bandido que apronta com dinheiro público, que às vezes com uma pessoa que mata 5 ou 6 pessoas. O crime desse bandido, desse político, é muito pior do que 5 ou 6. Que o que esse político provoca de mortes, por falta de medicamento, por saúde, por educação, por tudo isso, é infinitamente maior. Tá certo? Então essas coisas que eu não consigo entender, por que a nossa justiça não entendeu aqui até hoje, qualquer denúncia que aconteça com qualquer cara que esteja exercendo um cargo público, que priorize a investigação com prazos de 60, 90, 120 dias, com mais 60 dias para a primeira instância, a segunda, a terceira, e no máximo, antes do sujeito até tomar posse, ou depois que toma posse, no primeiro ano, que seja retirado daquele cargo que ele está ocupando, que não merecia ocupar aquilo. Não é isso? Sim. Eu tenho certeza absoluta que se nós fizéssemos isso, seria um grande passo para consertar esse país nosso, com tantas pessoas que aproveitam em ocupar um cargo público. Às vezes por despreparo e outras realmente por safadeza. Essa é a palavra certa. Eita. Não é Perfeito. Por despreparo, e se a pessoa está despreparada, ele não pode aprender justamente no cargo que ele vai dar prejuízo para a população, não. Ele não pode continuar fazendo coisas erradas lá dentro, ser despreparado. Sim. Essa que é a grande verdade. Não é não? Então, quando eu vejo vocês, hoje, dessa primeira leva de candidatos que eu apresentei, que nós apresentamos aqui hoje, que deu uma oportunidade para vocês apresentarem, com históricos seus, e você, puxa vida, só, não é possível e a gente vai comparar com outras pessoas em termos de história, não é isso? Muito bem. E assim, voltando àquele assunto ainda, né, o Vitor, sobre, não sou eu que, essa fala aqui não é minha, são estudos científicos que existem, que foram feitos por profissionais na área de segurança pública, profissionais muito sérios, né, que o crime hoje passou a ser uma profissão. Quem está na criminalidade hoje, existe um cálculo que é feito, qual o risco que eu vou ter, né? O risco de morte, o risco de prisão, enfim, e quanto que eu vou ganhar com isso. Até dentro da política tem esse cálculo agora. Tem, Vitor? Então, existe isso. O que a gente... Aí citando o exemplo desse aluno que eu citei no início aqui, né, que ele estava começando a função de ser aviãozinho, né, ele parou. Por quê? Passou-se a dar atenção, né, passou-se a mostrar para ele, através da educação, através do ensino, ele passou a gostar daquilo que ele está fazendo. Ô, Vitor, tem registro fotográfico dessas coisas todas, desde a época de 2009 e tal. A APAC, o curso os computadores online que hoje os recuperandos fazem aula, faculdade, curso técnico e tal, fomos nós, juntamente com o padre Alexandre, que trouxemos para a APAC. Foi a primeira APAC, primeira instituição prisional a ter um curso
online, Olha. né? A ter o computador ligado à rede de internet. Isso tudo foi com autorização do juiz. Eu tenho até hoje a petição que eu fiz para o doutor Juarez, pedindo esse curso. Eu fiz um ofício para ele, encaminhei para ele, pedindo, explicando como é que ia ser o curso e tal. Nós oferecemos, na época, era uma parceria com a EBAula, não existe mais, foram mais de 200 cursos de capacitação técnica, entre curso de informática e curso de capacitação técnica, né? Então isso muda a vida da pessoa, eu não tenho dúvida.